algoritmos que otimizam, aumentam a eficiência desses mercados. Ou seja, você tem um encontro mais certeiro entre as partes, entre o estudante buscando a sua universidade, entre a pessoa buscando a sua turma, entre o candidato procurando um trabalho. E o que a gente está fazendo? A gente nada mais está fazendo que implementando o algoritmo, utilizando o estudo dele. Na verdade, é um estudo que já começou na década de 70. O nome, inclusive, do artigo que começou bastante interessante, chama College Admissions and Stability of Marriage. É interessante. E a gente está utilizando isso para quê? Para garantir que a gente agrupa as pessoas por afinidade de forma a aumentar a eficiência do processo de aprendizado. E por último, a última tendência que a gente acredita que é marcante, que vai acontecer, já está acontecendo na verdade nos próximos anos, são os planos de estudo personalizados, que se adequam à fortaleza e às fraquezas de cada um dos alunos. Isso aqui a gente não está reinventando a roda. Da onde vem essa ideia? Vem da medicina. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a medicina estava preocupada em quê? Em tratar uma doença, independente de quem fosse. Então, o Carlos tem meningite, vamos tratar a meningite no Carlos. Vamos tratar da mesma forma a meningite em qualquer que seja a pessoa. O ponto é o seguinte, a medicina acordou e hoje ela faz tratamentos personalizados, que levem em conta o seu histórico médico, o seu histórico genético, seus hábitos, leve em conta tudo isso para te dar um tratamento personalizado e aumentar a sua expectativa de vida. E o que a gente está fazendo é a mesma coisa. Um algoritmo que a gente está trabalhando, ele customiza o que e como a pessoa aprende. Como é que ele customiza o que? Baseado nos dados que o estudante deixa no Veduca, o que ele assistiu, o que ele gosta de assistir, o que ele mais acertou, o que ele mais errou, e baseado num objetivo que o estudante nos dá, a gente monta um plano de estudo personalizado. Tá? Já me pediram que tem 5 minutos, deixa eu correr aqui para terminar. É óbvio, gente, que a gente tem uma série de perguntas. O estudo assíncrono vai funcionar ou não vai funcionar para aqueles alunos que não têm autodisciplina o suficiente? O acompanhamento de performance, é suficiente uma correção eletrônica? A gente pode confiar na correção entre pares? Tutoria on demand é um modelo escalável? Turmas customizadas, como é que fica a diversidade? Se a gente deixa os alunos se agruparem por afinidade, e como é que a gente faz com a diversidade, que é tão importante? E o plano de estudo personalizado, se cada um tem um plano de estudo customizado, como é que a gente faz para garantir uma qualidade mínima de quem sai do processo? São perguntas. Agora, o que é importante aqui é que as perguntas é o que move a gente para frente. E nós vamos aprender as respostas, porque a gente está fazendo. Tá? Eu tenho certeza de 3 coisas, tá? Para encerrar. Primeira coisa, gente, todo o EAD, todo o ensino online, toda essa revolução dos MOOCs, não substitui o ensino presencial. Ele veio a complementar, ele veio a agregar. Da mesma forma que o MP3 não substituiu o CD, da mesma forma que o avião não substituiu o carro, da mesma forma que a Netflix não substituiu a Globo. Segunda certeza que eu tenho, essa revolução que está acontecendo na educação graças à tecnologia é inevitável e irreversível. E mais do que isso, a terceira certeza, é uma oportunidade única que a gente tem aqui no Brasil de tirar o Brasil das últimas posições e colocar o Brasil na sua posição de direito, que é o topo. Obrigado. Antes da sessão das perguntas, nós estamos ainda com 11 brindes da ABED para serem distribuídos entre os participantes desta sessão de encerramento do Congresso. Então, nós vamos realizar o sorteio de 6 brindes agora e, no final, sortearemos mais 5 brindes. Entre eles, um presente. Temos. Então, já temos perguntas, né? Várias aqui, ó. Agora vamos ter que... Temos aqui na frente, ali, né? Obrigado.
Boa tarde. É uma pergunta para a professora Laurie, do Canadá. A senhora citou os educadores da província de Reggio Emília. E eu gostaria de saber o seguinte: se essas pessoas tivessem a tecnologia que nós temos hoje, o que a senhora acha que eles fariam? Obrigado. What a great Que question. pergunta fantástica. Well, Reggio Emilia started after Reggio World War II, Emília and começou they were depois rebuilding da their Segunda villages Guerra of Mundial a northern Italy, and there was reconstruir absolutely no technology. a There is a lot of cidade. technology that's actually Havia incorporated muita in Reggio tecnologia, Emilia mas na practice nowadays. verdade, In particular, the em use of light and particular, a technology, utilização de luz e tecnologia, light and color and luzes em photography and cores, things like that, fotografia e for outras children to be able coisas, to para que as explore their crianças fossem world. capazes de explorar o mundo. Additionally, Além Reggio disso, também Emilia Reggio teachers Emília, os connect professores da with one Reggio Emília another se via conectavam através the internet. So da a lot of chat internet. rooms and Então, discussion rooms muitas and salas de things chat, like that. discussões, And training is conducted e that o way because it's treinamento é not always conduzido dessa possible maneira, for porque people nem to go sempre é to possível Italy que and as train. pessoas vão para a Where my Itália teaching partner e went treinar, for a como year. os meus parceiros fizeram So por um what ano. else? Então, o que mais? I think the Eu iPad would be acredito que like iPad iPads and tablets seria, e would be tablets amazing for some seriam of the work that you could fantásticos do para with o trabalho children que nós podemos and fazer com taking pictures. alunos, A lot of the tirar work of Reggio fotos. Emilia is Muito do project-based. trabalho é So, projetado. I don't know if you've seen Eu não sei se the vocês já traveling show, The viram 100 os Languages of shows das Children. 100 It goes around linguagens the das world crianças periodically. no mundo. And it's about the Então, pictures trata of the sobre projects that os children have engaged in. projetos So, que as crianças there's a têm lot se of work happening engajado. already in Então, technology in existe Reggio muita Emilia. coisa So, thank you very acontecendo much. em Reggio Emília em relação à tecnologia. Então, chegamos com o microfone. Boa tarde. Uma pergunta para o senhor Carlos. Uma das vertentes do MOOC, né, do VEDUCA, é agrupar por afinidade, que aumenta o desempenho. As turmas por afinidade, elas não tirariam dos alunos a possibilidade de desenvolver melhor a capacidade de se relacionar com o diferente, de se relacionar com as divergências, não querendo dizer que mesmo que afins, né, não existam conflitos, mas a gente sabe que o mundo do trabalho ainda não está caminhando para isso, para a gente escolher os profissionais com que a gente quer trabalhar. Então, não seria um caminho divergente? Obrigada. Oi. Qual o seu nome, desculpa? Gabriele. Gabriele, essa pergunta é ótima, né? E a melhor resposta para ela é não sei. Não, é verdade. Ótimo. O que a gente está fazendo? Nós vamos começar com o algoritmo de turmas personalizadas, e o lançamento dele está para janeiro de 2014. A gente vai começar com a escolha por afinidade, tá? Eu tenho um feeling de que isso vai ajudar em alguns lados, mas atrapalhar em outros. No curto prazo você ajuda, mas talvez no longo você não tenha um bom desenvolvimento das pessoas. Então, a gente quer fazer, nós vamos começar com o de afinidade, mas eu quero testar também o de diversidade, que exatamente vai combinar perfis psicológicos complementares para que eles aprendam a trabalhar em conjunto. Isso é uma coisa interessante. Tem um pedaço que eu não contei para vocês aqui, que a gente está implementando, que é na parte do estudo do algoritmo de estudo personalizado. A gente está implementando um algoritmo que personaliza não só o que você aprende, mas também como você aprende. E você tem uma série de estudos, principalmente nos últimos 10 anos, que relaciona o perfil psicológico de cada uma das pessoas, e aí falando do MBTI, que é o estudo mais conhecido de perfis psicológicos, o teste mais conhecido de perfis psicológicos aceito cientificamente, e relaciona isso com learning styles, com estilos de aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que aprendem melhor competindo,
Então, para essas pessoas, o que a gente está fazendo? No cantinho aqui da ferramenta, a pessoa assiste a videoaula, preenche os quizzes, vai respondendo os quizzes, e à medida que ele vai evoluindo, no cantinho eu tenho que mostrar um ranking, porque esta pessoa ela é influenciada mais pela competição. Agora, não são todos. Tem outras pessoas que têm um perfil psicológico, que tem um learning style mais colaborativo. Então, esse mesmo cantinho da plataforma, ao invés de eu mostrar um ranking que vai comparar os alunos, eu vou mostrar um espaço no qual eu dou a possibilidade dessa pessoa de colaborar, de ajudar aqueles que têm dificuldade. Ou seja, a sua pergunta ela é ótima, a resposta não sei, a gente vai aprender. O que eu diria para você, meu bom senso, no curto prazo a afinidade ajuda, mas no longo prazo a diversidade, o modelo de diversidade forma melhor. A gente vai, obviamente, testar e eu espero a próxima vez que você perguntar, eu tenho uma resposta, não só baseada no meu bom senso, mas baseada em hard data, nos dados, que a gente vai aprender à medida que a gente começar a implementar. Tá? Bom, meu nome é Carla, eu sou do Rio Grande do Sul e a minha pergunta segue também para o Carlos. Cadê? Aqui. Eu tinha uma curiosidade e tu deixou um gancho ali, então eu vou aproveitar e vou perguntar em cima do gancho que tu deixaste. Eu sou da área de gestão e, logicamente, sendo da área de gestão, a gente tem curiosidade por modelos de negócio. E já venho há algum tempo assim olhando, porque trabalho com cursos na área de gestão e já cheguei a ser questionada em sala de aula como sustentar um curso aberto, né? E eu não tive resposta, eu dei a resposta que tu deu para ela aqui agora, não sei. Então, eu não sei até que ponto, né, tu consegue nos orientar no sentido de algum norte de como reger a sustentabilidade, já que tu disse que é uma empresa, né, que Exato. visa resultado, desse modelo de negócio. Obrigada. Qual é o seu nome, desculpa? Carla. Carla. Muito boa pergunta também, Carla. Nosso modelo de negócio, ele é baseado em 3 frentes, tá? A primeira frente é a venda da certificação para alunos de extensão. Primeiro, como eu disse no início, nosso público-alvo ele é composto de 3 grupos: estudantes universitários, profissionais que já têm graduação e professores universitários. Para os estudantes universitários, para quem está na graduação, é tudo grátis, para construir marca. Para quem já se graduou, o conteúdo é 100% grátis e vai continuar sempre grátis. Porém, para cursos de extensão, quem quiser um certificado válido, com a validade, todas as validades, provando que ele aprendeu, aí ele vai pagar. Tá? A gente não começou, nós vamos começar agora em novembro, vai ser bastante interessante, a gente está numa expectativa bem bacana, né, de lançamento. A gente acredita que a gente vai aprender bastante com esse lançamento. Ou seja, a primeira perna de monetização é a venda da certificação, que é uma coisa que o Coursera já está fazendo lá fora, enfim. A segunda veia é a customização da plataforma para grandes empresas. Então, hoje vem para a gente grandes empresas e pedem: olha, eu gostaria que você fizesse ou preparasse, curasse um conteúdo para o treinamento dos meus funcionários. E a gente customiza a plataforma e vende não só o front, né, não só o que o consumidor final, o que o estudante final, o que o empregado, o que exatamente o empregado da empresa vai assistir, mas também o back, que é todo o Learning Management System. Para quê? Para que os gerentes controlem a performance, controlem a evolução de cada um dos funcionários. E o terceiro é o licenciamento da tecnologia para o governo. 3 frentes. Eu queria só, não sei quem está o microfone, mas eu queria só pedir licença. A professora Lorraine tem uma questão para o Larry, e aí em seguida a gente vai para a sua. Pode ser, por favor? Okay, Larry. Bom, Larry, então você falou no final da sua apresentação, você falou sobre a Primavera Árabe, educação e acesso à educação, acesso a empregos. Como a educação aberta poderá aliviar algumas dessas questões em relação aos problemas sociais? Então, a primeira questão é não tanto relevante à Primavera Árabe, mas é relevante em relação ao Chile, à Colômbia, à Coreia e lugares
tivemos um movimento de protesto de alunos contra o custo da educação. O Chile e a Coreia, por exemplo, respectivamente, são aqueles com as cargas mais altas para as famílias e para os indivíduos em relação ao pagamento pela educação. Então, é natural, não é, que isso iria produzir um estresse, uma pressão muito grande. Na Califórnia, portanto, onde tivemos um aumento de 20% durante 7 anos, nós temos o mesmo tipo de manifestação. Então, uma é a utilização da educação em aberta, como foi feita na Indonésia e em alguns experimentos na Coreia, para reduzir o custo da educação na Indonésia. Isso aconteceu porque estão preocupados na ciência da computação de que existem diversos professores de classe mundial, mas há uma falta igualmente fora dessa área. Então, querem fazer com que o trabalho deles seja acessível às pessoas que vivem quase mais do que 15 mil ilhas na Indonésia. E para fazer isso, eles disseram, a gente tem que fazer com que todos os cursos em ciência da computação estejam disponíveis gratuitamente e vamos cobrar apenas pelos exames. Então, o custo, na verdade, da educação para os indonésios na ciência da computação caiu significativamente. Eles permitem até 30% que uma graduação, curso de graduação esteja disponível em cursos abertos com a avaliação. Então, essa é a primeira resposta que eu trago. Mas a segunda resposta é que se nós apoiamos na verdade, numa previsão, numa visão do futuro de governos, de empresas, para que possam entender como podem transformar a economia através de uma graduação de nível superior. A resposta no Brasil é muito clara, porque você tem grandes eventos que estão surgindo nos próximos anos, e existe uma falta real de pessoas em áreas que vão da medicina até engenharia civil. Portanto, que a utilização de uma educação aberta e esses recursos aqui no Brasil realmente está bastante clara para mim, mas tem que ser implementada à escala nacional e não apenas com um bom projeto aqui e o outro acolá. Obrigado, Larry. Quem que está com o microfone? Boa tarde a todos. Boa tarde, mesa. Parabéns pela apresentação que fizeram. Eu sou Pacheco, eu sou de Sergipe. Minha pergunta é para o professor Carlos, que eu gostaria de saber sobre os MOOCs. Nós sabemos que no Brasil existem instituições de ensino superior e profissionalizantes que têm bons exemplos, né, desse tipo de projeto aqui no Brasil. Mas o VEDUCA, como é que ele trata uma das principais bases, que é a colaboração entre os alunos? E a segunda pergunta, pode ser para todos da mesa, como é que nós podemos gerir pedagogicamente a evasão para cursos ofertados em larga escala num país como o Brasil? Obrigado. Deixa eu começar. Qual é o seu nome, desculpa? Oi? Pacheco. Pacheco? Pacheco. Pacheco, obrigado, Pacheco. Desculpa, está difícil ouvir aqui em cima. Obrigado pela pergunta. Primeiro, a colaboração. Tá? Hoje a gente tem uma ferramenta de fórum que permite que todos aqueles que vão assistindo, que vão acompanhando o curso, conversem entre si. A gente está agora para lançar, para colocar no ar, está em fase final de teste, a parte de chat, permite que todos aqueles que estejam assistindo ao mesmo videoaula possam conversar entre si. Agora, como o ensino ele é assíncrono, nós estamos primando pelo assincronismo, a gente não está forçando uma turma que tem uma data forçada de início e um ritmo pré-determinado, o que ficaria muito mais fácil para você forçar a colaboração. Tá? Como é que eu vejo para onde a gente está indo? Eu vejo da seguinte forma. À medida que as pessoas vão entrando e se cadastrando nos cursos, você vai montando as turmas curtas, turmas de 5 pessoas, e você faz com que essas 5 pessoas sigam em conjunto, progridam em conjunto, assistam às videoaulas, respondam aos quizzes, e essas 5 pessoas, por exemplo, vão em conjunto construindo, trabalhando em documentos
compartilhados, e esses documentos compartilhados vão evoluindo ao longo do curso. Então, por exemplo, você está ensinando projetos de edifício, você vai ter um engenheiro elétrico, um arquiteto, um engenheiro, enfim, você tem as diversas disciplinas, por exemplo, na construção de um edifício, e todos esses 5 engenheiros, por exemplo, vão evoluir ao longo do curso. Um vai trabalhar na planta específica, na planta base do prédio, o outro vai trabalhar na planta elétrica, o outro vai trabalhar na planta hidráulica, e esses documentos vão evoluindo em conjunto, tá? Compartilhados e disponíveis para aquela turma. É dessa forma que eu vejo. Tá? A segunda pergunta, com respeito à evasão, hoje a gente sabe que um dos principais problemas exatamente é a evasão. Os números que a gente tem na melhor das hipóteses, 10% das pessoas terminam os cursos grátis. Aqueles pagos compelem as pessoas a terminar mais. E eu acredito que tem algumas coisas que você não consegue resolver através da tecnologia. Então, pessoas que não têm autodisciplina suficiente, tem algumas pessoas que não vão conseguir. Nem assim. Agora, tem algumas pessoas que têm autodisciplina, só que a gente está perdendo que essas pessoas terminem, porque a gente não está permitindo, por exemplo, um plano de estudo customizado. A gente sabe que hoje um dos maiores problemas que a gente tem na evasão é exatamente o nivelamento por baixo, é você tratar todo mundo igual. Agora, quando você consegue dar um plano de estudo personalizado utilizando a tecnologia para isso, você dá um tratamento especial para ela, ou seja, você diminui a possibilidade da evasão. Eu acredito que ela pode diminuir, mas tem um limite aí também, né? It's actually very, I shouldn't say easy, but it's pretty easy não é now fácil, mas é mais fácil agora autenticar who is taking an exam and to follow them during the length of the course. So a company like Coursera, when they have something called Signature Track, and in that you agree to be essentially followed throughout the course, and they watch how you type. And it turns out that every individual has a different typing rhythm and the way in which they strike different letters in the alphabet. And so they follow you, and now they can say consistently, this is the same person. So now how do you solve the problem that it never was the person that's getting the certificate? Well, in a MOOC, the value is somewhat less than a degree, and so typically there's very little cheating that goes on. However, you have the same problem here. If we give you an exam now, and we check your driver's license, but we're looking, it looks like we don't really know, and you take the exam, and you're not that person, that happens too. So the percentage that are successful at actually tricking the system, fooling the system, would be the same for the software solution as it would be for a face-to-face solution. Temos mais alguma questão? Temos uma questão faz tempo aqui, na verdade. Onde é que está? Tá, depois voltar para ele aqui na frente, na próxima, que ele já levantou a mão há bastante tempo. Tá? Sim, eu tinha uma pergunta. Meu nome é José Carlos Gonçalves e eu sou professor do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal Fluminense. E a minha pergunta, acho que ela seria dirigida tanto ao Larry quanto ao Carlos. E eu gostaria de ouvir deles talvez um comentário. O Larry, ele mencionou que está vindo aí, ou está já em execução, um software capaz de corrigir redações, ensaios, trabalhos técnicos de alunos, né? Ao mesmo tempo, o Carlos fala também em customização do ensino e planos de estudo personalizados. E eu gostaria de saber se isso não está um na contramão do outro, porque uma das coisas mais difíceis que a gente observa, como na experiência de professor de língua, tanto de língua portuguesa quanto de língua estrangeira, é ensinar o aluno a escrever
no rito acadêmico, a escrita técnica, a escrita acadêmica, mesmo alunos de mestrado, de doutorado, têm uma dificuldade muito grande de escrever, sem falar do aluno de escola primária, secundária e tal. Então, será que seria possível haver um software que corrigisse uma redação e que, ao mesmo tempo, desse conta da variação que existe nos padrões, por exemplo, de pensamento, nas formas de argumentação, nas diferentes retóricas que existem no mundo, sem falar dos problemas de coerência e de coesão no texto? So, there's already, for example, when you take the TOEFL exam, the Teaching of English as a Foreign Language exam, because you want to go to a university in the United States, it's already using software to look at your essay. They don't spend the money on thousands and thousands of individuals to review every single thing. So there's absolutely a way of getting the software to look at that kind of level of proficiency in English. It's already in place. Now they don't use the open source package, they use a commercial package, but so it's not something for the future, it's something that's already taking place now. But it's also, look, it's valuable for the teacher of writing who has 30 students in his or her class, and they want to assign something. But if they assign a 5-page paper, they have to read it if they're going to comment on it, and they stop assigning so much writing because they don't want to have to read so much. And so what they do, so instead of that, they could use the software to get students to write more and use the software as the first line of looking at a student's writing, and then identify problems and then go over it. So that it's an efficiency for actually the teaching of writing as well. Bacana essa pergunta, Cláudio. Você tem o plano de estudo... Bom, vou tentar quebrar sua pergunta. Você falou do plano de estudo personalizado, da avaliação eletrônica e um pouco da importância da tecnologia das pessoas aí. Eu acho que já tem esses aspectos. Primeiro, eu concordo com o professor Larry. Acho que a gente já tem várias tecnologias bastante avançadas que permitem muito mais do que uma avaliação de sim ou não, né? O Mark X, opcional. Você já tem hoje algoritmos que são capazes de quebrar uma estrutura sintática e avaliar, corrigir gramaticalmente, avaliar se um texto está feito de uma forma ou não. A gente mostrou aqui um exemplo de um algoritmo semântico que exatamente faz a extração de palavras semânticas, palavras-chave semânticas, que é o Content Sense do Educa. Ou seja, você tem uma série de algoritmos de texto que são capazes de avaliar se alguém está escrevendo num determinado padrão ou em outro. Avaliação eletrônica. Agora, eu acredito... além disso, a gente precisa da avaliação entre pares, da avaliação peer-to-peer. E quando você entra num campo um pouco mais subjetivo, como é a escrita, a avaliação entre pares, ela se torna fundamental. Tá? E, para mim, acho que o último pensamento que eu tenho dentro dessa linha, né, dessa pergunta, é a respeito da tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia e algoritmos para fazer quase que tudo. Mas a tecnologia sozinha, ela não faz nada. Que o que importa é que você tenha um bom conteúdo, que você tenha boas pessoas utilizando a tecnologia. E quando você tem uma união, um bom conteúdo, boas pessoas e boas tecnologias, aí você consegue tirar tudo dela, inclusive boas correções e ensinar, por exemplo, escrita científica, que inclusive a gente começou um curso, tem um curso agora no Veduca, já tem mais de 1000 pessoas fazendo, que é um curso de escrita científica, que é um assunto extremamente difícil. Só ter uma ideia aqui, nós temos a sua pergunta, mais alguém levantou a mão aqui só para eu ter uma ideia. Tá, então nós temos a última pergunta, tá? Porque nós temos aqui 2 smartphones, um tablet, o encerramento do professor Litt e esses sorteios. Então a última pergunta, se todos estão de acordo, sim? Então a última questão. Olá, eu sou Marcelo, eu queria perguntar para o Carlos, parabéns pela sua iniciativa, mas queria saber se vocês têm algum projeto de ampliar
outras instituições latino-americanas, europeias, asiáticas, africanas, né? Porque eu entendo que você ranqueia as melhores universidades do mundo, mas não tem um determinismo muito norte-americanizado de conhecimento aí na sua perspectiva? Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Primeiro, sim, a gente tem o objetivo de ampliar. A gente acabou de fazer um segundo round de captação, levantamos mais investimento agora para fazer uma ampliação da oferta de cursos